Voltamos e no programa de hoje nós estamos falando sobre experiências. Experiências ruins que nós passamos na vida e boas experiências que marcam a nossa vida e a nossa história. E nós estamos hoje com uma convidada especial, minha amiga Renata Ferreira, que é proprietária da Bless Cosmetics. Com certeza você já pesquisou, inclusive estou usando a maquiagem dessa marca tão linda que nos deixa mais bonita, mais elegante, mais feminina. Você, marido que está assistindo, quem sabe, aproveita que talvez seja o aniversário da sua esposa, por que não presenteá-la com um lindo kit? Pesquise na internet para você ver. E a Renata estava falando sobre a sua vida, fez uma introdução, você já deve ter assistido, e agora está passando para a parte da gente conhecer um pouco mais da sua história, né, Renata? Então vamos lá, você contou que não aceitava derrota na sua casa. Pois é, porque quando menos esperei, chegou a notícia que meu irmão tinha falecido, e não foi por causa do acidente, consequências das cirurgias. Ele simplesmente decidiu tirar a própria vida. Meu Deus! Então, aos 21 anos de idade, aquela jovem. notícia horrível, mais uma surpresa muito desagradável. Perdi meu pai repentinamente nos meus braços aos 9 anos de idade, e agora meu irmão mais velho, Você na aos adolescência. 21 anos de idade, sim, adolescente, ele mais velho do que eu, 5 anos. E ali aquela morte repentina através de um suicídio. Então, assim, foi algo terrível para toda a nossa família. Minha mãe, assim, perdeu a graça, quando né? alguém Perdeu a passa- graça de viver. Geralmente, assim, quando uma família passa por esse tipo de problema, ainda mais você tão jovem, né? A tendência das pessoas é se revoltar com Deus. Como é que foi sua reação? Eu me revoltei contra o inimigo de Deus. Eu entendi que ele estava por trás de tudo aquilo ali. Não tinha outra explicação para mim. Eu entendi que a Bíblia ensina que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então, eu entendi que tinha ali uma obra maligna querendo destruir minha família. Interessante que na conta seu irmão morreu com 21 anos, você é 5 anos mais novo, você tinha 16 anos. Bem jovem, mais ou menos, 16, 15 para 16 anos. E você tem essa maturidade. E como foi daí para frente, reagir contra isso? E aí eu percebi que a batalha não tinha terminado ali, porque eu também vi meus outros 2 irmãos caminhando muito mal. Eu tenho um outro irmão excepcional. E aí as discussões, os problemas continuavam, a desunião continuava. E aí eu tomei uma decisão. Eu disse, olha, a partir de hoje, eu creio que Deus vai transformar o que era maldição em bênção. Isso aconteceu? De que forma? Eu comecei a Como foi? interceder. Eu comecei a querer que minha casa conhecesse a palavra de Deus. Eu comecei a buscar mais a Deus. Eu entendi que aquela escola do sofrimento era excepcional para que eu pudesse ter conhecimento de Deus na minha existência. Interessante isso aí, hein? Escola do sofrimento, não é? Porque escola muitas vezes as pessoas acham que sofrimento é uma batalha fatal para você ser destruído, não é? E eu acho que se a pessoa olhar o sofrimento como um campo de batalha, onde é para sua destruição e não uma escola para o seu crescimento, eu acho que a pessoa se entrega mais fácil à derrota. Então, pelo que eu percebo, você não viu as adversidades, apesar de tão jovem, que você passou na vida como um ponto para enterrar a sua vida, o seu projeto de vida, a sua família, o seu futuro, não. Você viu como uma escola de crescimento, Sim, isso? sim, eu entendi que só Deus poderia reverter essa situação. Eu entendi que era necessário Deus ter misericórdia da minha casa, interferir e trazer a felicidade que eu tanto desejava, a paz que eu tanto precisava. E aí eu comecei a guerrear. Eu comecei, aquela menina tímida, insegura, fraquinha, começou a se fortalecer em Deus e começou a querer ser guerreira para resgatar ainda os que restaram da família. Porque eu percebi que se eu não fizesse nada, os outros também seriam atingidos. E como foi essa experiência com Deus? Ai, Deus é tremendo. Eu digo que não foi, Deus me achou. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós não escolhemos a Ele que nos escolhe, sabe? Ele que nos escolheu. E aí eu sou muito grata, porque Ele não desistiu de mim. Eu poderia ser essa jovem desajustada, uma mulher fracassada, sabe, louca, desestruturada emocionalmente. Ou então tomando todos os remédio aspectos. antidepressivo, né? Sim, sim, mas aí eu entendi que ficaria linda a história, falando assim, como Deus transformou a maldição em bênção. Eu comecei a lutar. Eu não abro mão
da felicidade da minha casa. Minha mãe não pode viver infeliz a vida toda, já errou na escolha do casamento, sofreu com os filhos, principalmente com o filho do coração mais velho, essa morte aí terrível, esses acidentes, tantas cirurgias, tantas perdas, tantas lutas, questões com as drogas dentro de casa, desunião entre os filhos. Não, eu tenho que lutar para que minha mãe seja feliz. Eu tenho que lutar para que meus outros 2 irmãos conheçam o amor de Deus. E eu preciso me fortalecer em Deus. Renata, você falou algo interessante, que você foi achada de Deus, né? Deus te encontrou, te achou. Esclarece o pessoal que está em casa, porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, será que Deus manda alguém, né, um anjo lá do céu, segurar na minha mão, me abanar e falar, ops, te achei. É assim. Explica para a pessoa como é se sentir achada por Deus, como é que Deus nos acha. Olha, primeiro Deus usa pessoas para nos abençoar. E o grande instrumento que Deus usou para que eu conhecesse o amor dele foi exatamente minha mãe. Minha mãe, com todo o sofrimento, ela conseguia reunir diariamente os filhos na sala, lia um texto da palavra de Deus, cantava e orava. E eu lembro que sempre cantava praticamente a mesma canção. E a canção dizia, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E a minha mãe me ensinou a verdade de Cristo, com muitas limitações, porque meu pai não concordava, não gostava, né, dessa história aí de cristianismo. Dizia que mas de fato não praticava nada, não tinha temor de Deus no coração. Mas minha mãe me instruiu nos caminhos do Senhor. Sabe o que eu acho interessante, né? Às vezes as pessoas, diante dos problemas que passam na vida, como foi sua mãe, né? A perda do esposo, o conflito de ver os filhos em dificuldade da própria condução familiar, a perca de um filho ainda tão precoce, a sua mãe encontrava força. Ou seja, a sua mãe, na verdade, pelo que a gente pode entender em todo o contexto da sua história, que a mãe da Renata, né, Renata, ela passou essa força para você sem que ela percebesse. Mas chegou uma hora que ela também entregou os pontos. Sério? Quando meu irmão faleceu, ela passou 6 meses com insônia, não conseguia falar com Deus, se fechou, praticamente assim, morreu junto. E nesse tempo, aquela força que ela tinha, então, veio para você. Exatamente. Então, assim, quando meu pai faleceu, nós começamos a conhecer mais a Deus. Como eu falei, eu tive a liberdade de frequentar a casa de Deus, comecei a participar dos eventos que a igreja me proporcionava, cantava, participava de teatro, participava de acampamentos. Então, isso foi muito produtivo para a minha vida. Quando a minha mãe passou por essa crise e a família toda afundando, que eu vi que tudo ia assim, de água abaixo, foi quando eu disse, eu tenho que ser coluna nesta casa. E eu tenho que lutar para resgatar a felicidade que eu tanto desejo. Porque assim, não resgatar, porque na verdade nós não tínhamos essa felicidade. O que nós tínhamos era um desejo de encontrá-la. Sim, nós tínhamos Cristo, que é a nossa felicidade, mas as batalhas muito intensas, e aí eu comecei a lutar para que minha mãe voltasse a sorrir, voltasse a ter a vida dela, acreditasse que tudo que acontece também não acontece sem a permissão de Deus. Por mais que a gente não entenda, Deus está no controle de tudo, sabe? Por mais que eu entendesse que era uma guerra, que tinha um inimigo ali querendo destruir a nossa família, mas eu também confiava que existia um Deus que estava no controle da situação e que algo nós iríamos aprender e Deus tinha algo a nos ensinar. Ou seja, você firmou a sua vida, a sua esperança, o seu sonho de futuro na fé e na confiança de que Deus sempre estava no controle. Sim. E como que foi? Aí você foi crescendo? Não, olha só, Foi juventude? Não. Quero saber como é que chegou isso aqui. Vou chegar lá. Eu gosto assim de falar muito de uma experiência, já que o assunto aqui é a experiência. Eu gosto muito de compartilhar como foi que realmente eu conheci Deus. Né? Porque assim, nós temos que separar o que é religiosidade isso é importante. de vida com Deus. Isso. Então assim, minha mãe ensinou a palavra, ministrava ao meu coração conhecimento da verdade, mas eu era religiosa. Sério? E eu passei muitos anos da minha vida religiosa, como religiosa. Eu cantava, eu conhecia a palavra, eu me comunicava com Deus, eu me guardei para Deus, assim, de ter uma vida com Ele, mas eu não tinha o principal também, que era a paz interior. Então, existia uma guerra na minha família, mas também eu não tinha
a alegria interior, a paz. Porque quando nós conhecemos a Deus, por mais que as coisas estejam difíceis ao redor, nós temos a paz em meio à guerra. Costumo dizer isso mesmo, é em verdade. meio à guerra. Por mais que você passe momentos turbulosos, cheios de tempestade, de altos e baixos na sua vida, existe dentro da gente uma confiança de que no final tudo vai dar certo. E é essa confiança que você precisa ter, viu, meu querido? Você não pode perder o próximo bloco. Espero a sua companhia.